Quando eu era garoto, eu gostava muito de assistir o meu primo mais velho, o COD, jogar jogos de RPG. Eu acho que toda pela ambientação da coisa, pela mística da coisa, pelo lance de ser um universo mágico, era aquilo que atraía os meus olhos de criança. Os jogos de RPG, quando eu era criança, eram o suprassumo dos consoles. Então, tanto no Super Nintendo, com clássicos como Chrono Trigger, Super Mario RPG, ou Final Fantasy VI, Secret of Mana, até no PlayStation 1, ali, né, no final da década de 90, começo dos anos 2000, com Parasite Eve, Final Fantasy VII, com Chrono Cross, Vagrant Story, Breath of Fire, bom, entre outros. Mas uma coisa sempre chamou a minha atenção, isso desde garoto, que são os MMORPGs. O que são MMORPGs? Se os RPGs são, principalmente os RPGs japoneses, são jogos onde você vai acompanhar narrativas dos personagens, os MMORPGs tinha como proposta de você criar a sua própria narrativa. Então você vai dentro de um mundinho que a gente chama de sandbox, uma caixa de areia, um parque de diversões, é como é conhecido. Você vai criar a sua própria jornada, a sua própria história. E aí, a primeira vez que eu tive contato com esses MMOs RPGs, esses Multiplayer Massive Online RPGs, foi com Ultima Online. Claro, eu era muito novo e tinha esse primo mais velho. Então, a minha experiência com Ultima Online foi aquela experiência de novo, de ter aquele vislumbre de longe, sentado no banco de trás. Foi no Tibia que eu tive a minha primeira experiência com MMOs RPGs. Mas esse vídeo não é sobre Tibia. Lá dentro da Lan House, naquele ambiente escuso, escuro, onde a gente conhecia pessoas novas, pessoas que tinham o mesmo gosto por videogames, muitas vezes, ou por esse universo da internet, que ainda era uma coisa muito nova, foi que a gente descobriu esses MMOs. E assim como o Morpheus oferece a pílula vermelha ou a pílula azul, dentro do universo dos MMOs RPGs, a minha geração tinha duas grandes escolhas. O Tibia, que eu já disse que foi a minha escolha na época, ou o Ragnarok, que era o vizinho, era o caminho da direita que você tomava para entrar nesse universo dos MMOs RPGs. E eu, naquela época, tomei o caminho da esquerda. Eu fui pro outro lado, fui pro lado do Tibia. Muitos anos depois, e eu sempre tive aquela curiosidade, uma vontade de experimentar o outro lado, o lado do Ragnarok. Mas os anos passaram, eu fui entrando nesse mundo de RPGs, tanto dos MMOs RPGs quanto dos RPGs de videogame, culminando depois nos RPGs de mesa, que, bom, é papo para outro vídeo. Mas eu tive essa fase gigante onde eu explorava os MMOs RPGs. Todos eles. Ou grande parte deles. Então, desde os clássicos Tibia, RuneScape, o Neverwinter, o Dofus, o MapleStory, o The Elder Scrolls Online, o Albion, Guild Wars, Black Desert, World of Warcraft, tinha um que eu não lembro muito bem, era Tales of alguma coisa, eu amava, porque era um meio de piratinha. Eu acho que é Tales of Pirates mesmo, eu não lembro muito bem o nome. Maple Story, nossa, amei jogar Maple Story. Trickster, Perfect World, enfim. Eu explorei esse universo, sempre atrás daquela experiência lúdica que eu tive ao assistir o meu primo jogando RPG. Aqueles RPGs clássicos do Super Nintendo, do PlayStation 1. Aqueles RPGs que eu não ousava encostar a minha mão por vários motivos. E eu fui ter essa experiência muitos anos depois com Ragnarok. Sem mais delongas, vamos falar sobre o assunto desse vídeo. Vamos lá. Para começar, eu tenho 31 anos, certo? Então é difícil de eu ter a mesma experiência mágica com jogos novos que eu tinha quando eu era garoto. Claro, quando a gente é mais novo, a gente tem esse vislumbre muito mais fácil com as coisas do que
eu vou ter com 31 anos. Então, né, você não sabe muito bem como as coisas funcionam quando você é criança, principalmente quando você tá de backseating, ou seja, no banco de trás mesmo, no banco do lado, assistindo outra pessoa mais velha jogar. Então é muito difícil você emular isso, né? Ainda mais hoje em dia, que todos os jogos vão ser ou extremamente simples, ou eles vão fazer questão de te explicar as coisas, de não frustrar o jogador. E é esse tipo de experiência que eu tava atrás. E é por isso que eu topei entrar numa imersão, vamos dizer assim, de uma experiência de Lan House que eu teria em 2002, 2003, ao jogar Ragnarok, se eu tivesse escolhido a pílula da direita em vez da pílula da esquerda. E a gente fez isso. Eu e uns amigos então nos reunimos na semana do Natal para experimentar de forma mais crua possível a experiência do Ragnarok Online. Um amigo meu que, anos atrás, Vit, espero que você esteja assistindo esse vídeo, esse amigo que lá no começo dos anos 2000, em vez de pegar a pílula do Tibia, pegou a pílula do Ragnarok. Esse amigo que teve essa experiência completa lá atrás, a experiência que eu tive com outros jogos, a gente pode falar disso aqui se vocês quiserem. Esse amigo se encarregou de ser a pessoa que ia, de uma certa forma, tentar fazer com que nós emulássemos essa experiência que era jogar um jogo naquela época. Então, ele, que manja pra caramba desse jogo, inclusive participa de alguns projetos sobre pesquisas e tal, ele fez com que a gente tivesse a experiência mais próxima possível do jogo original. Primeira coisa que vocês precisam saber sobre esse vídeo, sobre essa experiência que a gente teve, é que a gente não conseguia ter a experiência original jogando o jogo original, atualmente. O Ragnarok, eu não sei como que é o Brazilian Ragnarok, ou Ragnarok Brasil, que é a sigla BRO, né, que todo mundo conhece. O Ragnarok original, o que tá no site oficial do Ragnarok, não é mais o mesmo jogo que ele era 20 anos atrás. O jogo mudou e tiveram diversas mudanças, claro, várias mudanças positivas, mas muitas mudanças negativas. Principalmente se a gente queria ter essa experiência mais crua, essa experiência mais antiga, aquela experiência raiz, que era a experiência que a gente queria ter, a experiência de jogar Ragnarok em 2002, 2003, quando o jogo saiu. Então, nós optamos pelos servidores privados, os privates, né? Que são pessoas que pegam o código base do jogo, o código fonte do jogo, eles adaptam, eles pegam versões antigas do jogo, eles adaptam algumas coisas, mexem em algumas coisas nesses jogos, e eles colocam esses jogos em servidores para as pessoas entrarem e jogarem. Esse meu amigo então ficou encarregado de escolher qual desses servidores privados tinha menos coisas novas, menos coisas inventadas por essas pessoas que subiram esses servidores. Ele ficou responsável então de escolher o servidor que tivesse a experiência mais próxima do que era o Ragnarok naquela época. E aí a gente embarcou nessa jornada juntos. A gente tinha algumas regras. A primeira regra era que ele não ia ajudar a gente com nada, certo? Então a gente ia ter aquela experiência como se a gente estivesse logando numa Lan House garoto pela primeira vez, sem informação nenhuma, sem saber o que é bom no jogo, o que é ruim no jogo, o que vai atrapalhar ou ajudar a nossa jornada. A gente não tinha acesso a nada. Segunda regra, a gente não podia pesquisar nada online. Naquela época, em 2002, 2003, a internet era muito escassa de conteúdo, mesmo sobre esses jogos online. A gente tinha muito pouco conteúdo feito por fã. Não existia wiki, não existia... O Google tava prematuro ainda. Então, mesmo se a gente tivesse pesquisado coisas naquela época, a gente não teria encontrado muita informação. Ou não saberia o que é informação real do que é fake. Então, a segunda regra era, bom, a gente não pesquisa sobre nada online. Porém, ele tem os guias físicos que vinham com o CD do jogo. Então isso a gente estava permitido de usar. Umas revistinhas mesmo que vinham junto com o CD do Ragnarok Online. Bom,
A primeira coisa engraçada sobre jogar esses MMOs antigos, né? Esses jogos antigos. Isso acontece com RPGs de videogame também, os RPGs offline também. Que é, você não tem muita informação. Quando você entra no jogo, o jogo não te diz muita coisa. Ele não te diz pra onde ir, ele muitas vezes não vai ter tutorial nem nada. O que você tem são informações dentro do jogo, sobre o jogo. E essas informações, elas muitas vezes é muito difícil de separar elas de informação sobre o lore, ou seja, sobre o folclore daquele mundo, e informações que são de gameplay ou de mecânicas e tal. Bom, então a gente surgiu na tela e aí tinha um NPC pra conversar, de cara. E esse NPC, ele me perguntou se eu queria ir pra sala de treinamento. E eu, um pouco pra testar, um pouco porque esse é o meu estilo de gameplay, optei por não participar da sala de treinamento. O meu amigo, eu percebi reações da parte dele, mas ele se absteve. E o jogo me jogou pra uma cidade inicial, que eu descobri posteriormente que chama Paion. Sem o auxílio de tutorial nenhum, sem saber o que os botões faziam, sem saber se eu tinha uma classe, se eu não tinha, como que o jogo funcionava, eu comecei a jogar nessa cidade de Paion. A primeira coisa que eu fiz foi abrir os menus. Eu percebi que alguns deles que tinham menus de habilidades, tinham menus de atributos. Então, habilidades e atributos são coisas separadas. Então, o meu personagem tem alguns atributos. Esses atributos, aparentemente, força, agilidade, vitalidade, inteligência, destreza e sorte. Do ladinho desses atributos eu tenho algumas outras informações. Essas são um pouquinho mais difíceis de entender. Aparentemente eu tinha um atributo de ataque, um atributo de ataque mágico, precisão, crítico, defesa mágica, esquiva, velocidade de ataque. Embaixo meus pontos de atributo, que são os pontos que eu ganho conforme eu ia upando de level. Sem saber o que cada atributo fazia, só tendo ali aquela bagagem de RPG anteriormente, eu fui deduzindo ali o que cada atributo fazia e fui atribuindo os pontos. Então, eu percebi que tava batendo fraco demais, eu colocava força. Eu percebia que o bicho tava batendo demais em mim, eu colocava vitalidade. Eu estava muito lento, batendo tipo com uma cadência muito baixa, e aumentava a minha agilidade. Os outros atributos, inteligência, destreza e sorte, eram atributos que um pouco mais difíceis de entender como que ele funcionava, só tendo o nome deles em vista. A outra janelinha, a janelinha de habilidades. Essa um pouco mais fácil de entender, porque elas são autoexplicativas. Eu tinha duas habilidades que eu podia colocar e uma terceira que estava apagadinha. Aparentemente eu não conseguia colocar ela. Essas habilidades eram, a primeira, as habilidades básicas. Elas eram divididas em 9 níveis. Cada nível que eu colocava, eu desbloqueava uma coisa diferente no jogo. E aí, eu já comecei a ficar cativado por esse jogo. Foi a primeira mordida que o jogo me deu. Por quê? O primeiro ponto de habilidades básicas que eu coloquei, eu liberei negociação. Ou seja, o jogo permitia que eu trocasse meu item com outros personagens através de um ponto de habilidade. Ou seja, uma mecânica básica do jogo de trocar itens, que qualquer MMO vai ter como uma habilidade normal, uma coisa em game que você vai ter. Aqui no Ragnarok Online, não. Isso é uma habilidade básica, e eu tenho que aplicar um ponto nisso se eu quiser ter isso, tá? Os outros níveis de mais são liberar emoticons, eu posso me expressar sem ser por texto. Liberar ação de sentar, o que permite a minha regeneração de HP e de SP, que é uma espécie de mana, com o dobro de velocidade. Ou seja, eu recupero HP e mana só por respirar. Se eu sento, e ele tem uma animação de sentar, que é incrível, eu recupero o dobro disso. E aí ele me ensina como fazer isso. Eu tenho que digitar /sit ou apertar a tecla insert do meu teclado. No nível 4, ele me permite uma criação de bate-papo, um chat mesmo. Eu posso criar um chat novo e aí configurar esse chat da forma que eu queira.
O nível 5 permitia que eu me juntasse a um grupo. O 6 libera o uso do armazém, uma coisa que eu vou falar depois. O 7 permite que eu crie um grupo. E o nível 9, e aí que o jogo começa a se desdobrar. O nível 9 permite acesso à minha primeira classe. E isso foi interessante. Então eu, sem tutorial, sem nada, queria ganhar itens para liberar esses níveis. Eu saí por aí explorando a cidade. Sem ir pro centro da cidade em si, a primeira coisa que eu fiz foi ir pro sul dela, aonde eu tive acesso às criaturas. E de novo, o jogo não te fala nada. Você tem as criaturas no mapa, você não sabe o nível das criaturas, elas são fortes, elas não são. Você não tem missão nenhuma do tipo, mate tantas criaturas, mate X criaturas. O jogo só te solta e isso é maravilhoso. Então eu solto e sem saber o que fazer direito, fui começar a matar essas criaturas. Descobri rápido que algumas criaturas, bom, não era pro meu nível, eu não tava pronto pra matar elas. E eu só me lasquei muito e morri muito. E aí eu descobri uma criatura que dava pra matar, então eu fiquei matando essa criatura por um tempo. Essas são as criaturas mais icônicas do Ragnarok, os Porengs. Uma espécie de slimezinho super fofo, velho, que faz um sonzinho da hora e tal. É super gostosinho de encontrar com essa criatura. Esses Porengs têm algumas cores diferentes, eles mudam de nome também. E aqui entra uma das coisas mais importantes desse servidor privado que a gente estava jogando, que é a maioria dos servidores privados de Ragnarok, eles são 10 ou 15 vezes o número de XP base do jogo original. Então, se um bicho desse 1 de XP, por exemplo, nesse servidor privado esse mesmo bicho daria 10 ou 15 de experiência, acelerando em muito o processo, acelerando o processo em 10 vezes ou 15 vezes. Esse servidor que a gente estava jogando não, ele era 2.5x, ou seja, era só 2,5 vezes mais rápido do que o jogo original, o que ainda é muito baixo. Então, uma criatura que desse 1 de experiência, nesse servidor privado que a gente estava jogando, ela daria 2.5 de experiência, o que tornou a nossa jogatina bem próxima do jogo original. Difícil, o jogo é difícil. Eu tive que matar muitas criaturas para ganhar alguns níveis, não foi rápido ganhar esses 9 níveis iniciais e o meu dinheiro era bem escasso. Voltando para a cidade de Payon, então, eu precisava de itens. Eu descobri que eu precisava de equipamentos melhores. A aba de equipamentos desse jogo é incrível. Você tem não só um spritezinho maravilhoso do seu personagem ali, como você tem alguns slots, né? Então você tem alguns slots para a cabeça dele, então itens que você pode usar na cabeça. Você tem alguns slots de vestimenta. Você tem as duas mãos do seu personagem, a mão esquerda e a mão direita. Você tem um slot de capa, um slot de calçado e 2 slots de acessório. Eu só tinha uma faca na mão e uma camiseta de algodão, que eu percebi ao clicar com o botão direito nela, que ela me dava 1 de defesa só, e ela pesava 10. Outra coisa muito massa desse jogo é que cada itemzinho, quando você clica com o botão direito, ele tem uma artezinha própria e um textozinho sobre. Alguns itens carregam até texto de lore, explicando o que aquele item é, o que ele representa naquele mundo. Beleza? Então tá, eu precisava de dinheiro, eu precisava de equipamentos melhores. Aqueles equipamentos que eu tinha eram muito ruins. Como que eu descubro isso? Sem auxílio da internet. Bom, conversando com os NPCs. Essa é uma outra parte incrível desse jogo. Os NPCs, eles são muito cativantes. Cada NPC tem uma sprite própria, uma movimentação própria. Ele tem diálogos e formas de falar esses diálogos. Então você encontra, às vezes, um homem embaixo de uma árvore que ele não te dá que ele não vai te dar informação relevante nenhuma. Ele vai só reclamar sobre alguma coisa da vida dele. Tem um NPC que é o bardo, e ele te pergunta se você quer ouvir alguma poesia ou alguma música dele. E às vezes nessas músicas vão ter algumas informações relevantes e importantes para sua jornada. Isso não vai marcar em nenhum lugar. Não tem marca disso, não tem um quest log, não tem algum lugar que você entra e vai estar marcado todas as suas quests. Não. Cabe a você decorar ou anotar ou fazer de alguma forma para ter essas informações que esses NPCs vão ter para você. Então eu conversei com um desses
NPCs era um mercador aposentado e ele me disse que se eu trouxesse 10 gelopes pra ele, ele me daria uma poção vermelha. Aonde eu consigo esses gelopes? Qual criatura que dropa esse item? É um item de drop, de criatura? E se for, aonde essa criatura fica no mapa? O jogo não te fala nada disso. Os jogos hoje em dia estão muito acostumados a te mostrar as coisas, então eles vão te apontar. Olha, mate 3 dessa criatura que tá nesse mapa e você segue esse caminho. Isso parece uma facilidade, parece uma coisa que vai fazer você ganhar tempo. Mas na verdade, o efeito em mim é o oposto. O efeito que existe, o efeito que acontece em mim com essas setas, com essas facilidades, são o que eu vou perder o vislumbre que é você explorar um mundo orgânico, um mundo que tá lá, um mundo que não tá lá pra te ajudar, um mundo que simplesmente existe. Eu poderia não falar com esse NPC, ou eu poderia conversar com ele e não ligar pra essa poção vermelha que ele tá me oferecendo, mas eu queria ver qual é. Às vezes essa poção vermelha dá pra vender por algum dinheiro, isso podia ajudar na minha jornada. Então eu voltei pro mapa, e nesse mapa eu simplesmente fui matando as criaturas e vendo cada item que caía no chão e lendo a descrição desses itens, até que eu encontrei o tal do Gelop. Juntei 10 deles, voltei no NPC e peguei a minha poção vermelha. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo dentro do jogo. Um outro determinado NPC que eu entrei dentro de uma casa, e aí dentro dessa casa tinha várias salas. Em uma dessas salas tinha uma senhora sentada numa mesa. Essa senhora me contou uma coisa sinistra sobre espíritos, sobre coisas malignas que estão rondando a cidade de Paimon. E ela me pediu para trazer para ela trajes de roupas de virgem, para ela conseguir fazer com que o sacerdote local expulsasse esses espíritos. Esse é o tipo de coisa incrível num mundinho de RPG. Porque simplesmente eu não faço ideia o que são essas roupas, esses trapos, essas vestes de virgem. Eu não faço ideia onde conseguir isso. Eu não sei se isso é uma coisa para um personagem do meu nível, ou se é uma coisa que eu vou fazer só quando eu estiver muito mais forte. Bom, eu não achei nada sobre essas vestes de virgem. E, pra ser honesto, isso me deixou pensando sobre o jogo. Isso me deixou pensando sobre, em algum momento na minha jornada, eu posso esbarrar com alguma veste de virgem, e eu vou lembrar daquela senhora sentada naquela mesa, que me pediu 10 pedaços, 10 trapos dessas roupas. Nessa minha micro jornada atrás de equipamentos melhores, aconteceu uma outra coisa interessante. Conversando com um dos NPCs dessa cidade de Paimon, eu descobri que ao norte da cidade existe a Caverna de Paimon, que foi berço de um desastre que matou os moradores antigos da vila, que ainda existem restos desse antigo vilarejo nas profundezas das cavernas de Paimon, que encontra-se atualmente abandonado. Esse tipo de coisa instiga o jogador. Eu automaticamente fui pro norte da cidade de Paimon e encontrei essa caverna. E eu descobri que lá alguns moradores desesperados nesse ataque que aconteceu e começaram a jogar os corpos dos antigos moradores dentro dessa caverna. Essa caverna, então, amaldiçoada, fez com que esses corpos levantassem. A caverna de Paimon, então, é uma caverna lotada de mortos-vivos. Entende? Eu simplesmente podia não ter essa informação. O jogo podia só não se preocupar em me dar essa informação. E a caverna de Paimon ser só uma dungeon, onde eu ganho XP e eu ganho alguns itens. E de fato, é o que ela é. Mas esse pedaço de lore dito por um dos NPCs, o fato de eu ter que conversar com esses NPCs sem saber qual que é o NPC que vai me vender arma, qual que é o NPC que vai me dar alguma quest, ou qual é o NPC que simplesmente vai me contar uma parte da história daquele lugar. E que vai fazer aquele lugar, junto com a sua música, junto com aqueles NPCs e aquelas escolhas artísticas, ser um lugar único. Paimon não é só o lugar onde eu comecei a minha jornada, não é o lugar onde eu comprei a minha primeira armadura, ou onde eu descobri
a mecânica de quests que o jogo tem, que não tem quest log, Paion é um lugar em si. Paion é um lugar que vai ficar marcado na minha mente. Eu sei o nome dessa cidade. Eu sei que essa cidade tem uma caverna. E eu sei que essa caverna foi abandonada. Porque dentro dessa caverna existem os restos de um vilarejo que não existe mais. E é desse tipo de coisa que Ragnarok tá abarrotado. Bom, eu consegui os meus equipamentos, com muito custo, tá? Tive que matar muitas criaturas de nível baixo, tive que juntar, tive que trocar os itens por essa poção, tive que vender essas poções, conseguindo ali um dinheiro mínimo para comprar esses equipamentos. Um escudinho, uma armadura melhor, uma capa, uma sandália, uma faca que desse um pouco mais de dano. Tudo isso fez com que eu tivesse um pouco mais forte. Tudo isso fez com que eu tivesse mais confiante de explorar mais os arredores do mapa. E foi nesse momento que eu peguei o famigerado nível 9 e que me permitia conseguir uma classe. Foi ali que eu descobri então uma outra coisa incrível de Ragnarok Online, que é a sua comunidade. Eu, sem acesso a guias online, dando uma folheada no guia, não descobri sobre as classes, não o suficiente. Eu usei o tão de um recurso que só existem nos MMOs RPGs. Eu fui conversar com outros jogadores, procurando ali alguns jogadores ao redor de Paion. O servidor não era tão cheio, mas era o suficiente. Eu encontrei um cara que estava vestindo uma armadura diferente, empunhando uma espada e um escudo. Era isso que eu queria. Eu perguntei então pra ele qual era a classe dele. Ele disse que ele era espadachim. Esse jogador me disse então que se eu queria me tornar um espadachim, eu teria que me dirigir até a cidade de Slud e lá encontrar a guilda dos espadachins. Eu anotei essas informações, eu consegui acessar um mapa e vi onde ficava a cidade de Slud. Bom, de Paion para Slud não é tão longe, mas eu sabia que provavelmente eu ia encontrar criaturas mais fortes. Então eu me muni de algumas poções e juntos dos meus amigos nós nos dirigimos até Slud. Porém, no caminho até Slud, a gente sem querer foi até uma outra cidade, a cidade de Prontera, que se trata da capital do reino, um reino que chama Rune Midgard. Eu também descobri isso conversando com alguns NPCs. Chegando em Prontera, eu conversei com o guia da cidade, que é um NPC que te diz o que existe ali naquela cidade. E aquele NPC me disse que ali em Prontera existia uma guilda dos espadachins. Eu fiquei confuso, informações trocadas. Bom, eu já tô aqui, já tô em Prontera, por que não ir até então a guilda dos espadachins? Chegando lá, eu descobri que a guilda dos espadachins de Prontera não existe mais. O que existe são algumas ruínas. Naquelas ruínas eu não consegui entrar, não consegui fazer nada. Bom, eu tinha a cidade de Slud para ir ainda. Então eu me dirigi até a cidade de Slud. Não foi tão fácil, mas também não foi muito difícil. A gente viajando, andando a pé mesmo, de mapa em mapa, enfrentando algumas criaturas, percebendo que tinha criaturas no mapa que a gente não conseguia enfrentar por conta própria. A gente chegou, enfim, na cidade de Slud. Lá, na guilda dos espadachins, eu tinha uma missão. Eu conversei com o espadachim mestre e ele me disse que para se tornar espadachim eu precisava me provar digno, precisava me provar forte. Ele me joga então num calabouço e eu tenho que escapar daquele calabouço em 10 minutos. Não foi muito difícil, eu só tinha que andar devagar e tentar não cair nos buracos que tinha naquele lugar. As criaturas de lá também não eram tão fortes. O tempo era o que mais me preocupava, mas eu acho que eu não cheguei nem perto de furar esse tempo. Quando você termina, você, enfim, se torna um espadachim, a classe que eu escolhi. E todos os equipamentos que eu tinha eram equipamentos de aprendiz, uma coisa muito interessante sobre Ragnarok. Os meus equipamentos ficaram inúteis, simplesmente, da noite pro dia. Então, eu precisava de equipamentos novos, eu precisava de equipamentos de espadachim. Foi aí, então, que a gente lembrou da Caverna de Paion. E eu e os meus amigos, então, sem guia, sem saber se aquele lugar era o lugar certo, resolvemos então que agora que nós três tínhamos uma classe, cada um escolheu uma, e cada classe você tem que fazer uma coisa completamente diferente. Para vocês terem uma ideia, o Fencer, que é o meu amigo, ele escolheu ser arqueiro. Inclusive, para se tornar arqueiro,
ele tinha que ir até Payon, que é a cidade que eu nasci. A gente se encontrou lá. Falando com o arqueiro mestre pediu pra ele trazer 10 troncos pra ele. De novo, sem marcar no mapa. De novo, sem informação nenhuma. Esses troncos ele pega de árvore, esses troncos é algum drop de alguma criatura, a gente teve que descobrir, na marra. Eu ajudei ele se tornou arqueiro, eu me tornei espadachim. E o Vich, lembra do Vich? Aquele amigo que tava guiando a gente silenciosamente, sem contar pra gente nada sobre o jogo. Bom, ele se tornou noviço. Noviço é uma espécie de curandeiro, alguma coisa assim, pra ajudar a gente na nossa jornada. Bom, todo mundo com classe, vamos pra Caverna de Payon, vamos ver aqueles mortos-vivos do vilarejo antigo. Aquele NPC que contou sobre o lore da Caverna de Payon, ele que contou pra gente que nas profundezas da Caverna de Payon existia alguma coisa, ele disse que o que jazia nas antigas ruínas estava no último andar, nas profundezas da Caverna de Payon. A gente tinha uma missão então, que era explorar a Caverna de Payon inteira. E bom, essa não foi uma missão nada fácil. O primeiro andar é tranquilo, tem alguns morcegos, algumas caveiras e uns zumbis. A gente apanhava bastante, mas a gente conseguiu pegar uns levels ali. De novo, nada de dinheiro. Dinheiro é o recurso mais escasso desse jogo. Perdendo só pra mana, tá? A mana desse jogo ela é ridiculamente escassa. Qualquer skill que a gente usasse, qualquer habilidade... E é importante dizer, agora a gente tinha habilidades novas. Lembra que eu falei dos atributos e das habilidades? Pois é, quando você desbloqueia uma classe nova, você desbloqueia habilidades novas para aquela classe. Cada habilidade tem a sua descrição. Então, o espadachim tinha maestria com espadas. Por exemplo, cada ponto que eu colocava ali, eu dava mais dano com espadas. Não mais dano no geral, dano com espadas. Eu posso usar lanças, eu posso usar adaga, eu posso usar machado. Não. A minha maestria era com espadas. Então eu queria espadas. Isso dá uma importância pra rejogabilidade, sabe? Do tipo, se eu só tenho maestria em espada, eu queria jogar talvez com uma classe que tivesse maestria em lança, ou que tivesse maestria com machados, e talvez explorar outras armas do jogo. Não que eu não possa usar essas armas, eu inclusive acabei usando, caiu uma clava muito forte, e eu abandonei a espada inicial que eu comprei, pra usar esse machado, por mais que eu tivesse maestria com espadas. É esse tipo de coisa que brilha muito no Ragnarok, são as escolhas. Isso entra até na escassez da mana. Eu uso aquela skill que atordoa os meus inimigos, ou eu guardo mana pra usar uma skill de fuga, alguma coisa do gênero. Esse tipo de escolha no Ragnarok é muito importante. Falando em escolhas, nessa caverna a gente começou a upar de nível mais rápido do que a gente estava upando. E aí, o nosso amigo deu entre aspas, uma dica, que na verdade é uma mecânica do jogo. Ele disse que a gente não vai ter pontos o suficiente para colocar todos os atributos ou todas as habilidades que a gente quer. De novo, o lance da escolha. Aqui é mais uma questão de comprometimento. Então, o caminho que você estiver trilhando na sua build, você não tem como resetar, você não tem como fazer aqueles pontos voltarem. Então aquele personagem vai ter aquele set de skills que você escolheu colocar os pontos. Então, escolha com atenção, escolha com parcimônia, escolha com alguma sabedoria que você tem de jogos de RPG, porque esse jogo simplesmente não te dá informação nenhuma. Mentira! O Phaser descobriu que alguns NPCs te dão informação sobre as habilidades, sobre os atributos também. Então, a gente descobriu o que faziam aqueles outros atributos que eu disse, que eu não sabia antes. Então, lembra que eu falei que existia inteligência, destreza e sorte? Bom, através de NPCs a gente descobriu o que esses atributos faziam. Inteligência é o seu ataque mágico. Também a sua regeneração de SP, que é a sua mana. E também aumenta a sua defesa mágica, o que é importante até se você for guerreiro, certo? A destreza aumenta o seu dano físico à distância. Também a sua taxa de precisão, ou seja, o quanto você acerta os bichos e quantos dos seus ataques vão ser em vão. Ela também diminui o tempo de conjuração de alguma magia, o que pra mim como espadachim não quer dizer nada. A sorte, e por último não menos importante, a sorte, que aumenta a sua chance de ataque crítico.
Tendo isso em mente, a gente foi distribuindo os nossos atributos, as nossas habilidades. A Caverna de Paion aparentemente tinha 3 andares, ou assim a gente pensava que fosse. Até hoje, na verdade. O primeiro andar, simples, a gente masterizou fácil. O segundo andar, as coisas começaram a ficar mais tensas. Foi no segundo andar que essas criaturas começaram a aparecer. Criaturas que vinham atacar a gente sem a gente ter ido atacar elas. Criaturas mais fortes. Zumbis com lâminas nos braços, zumbis de arco e flecha e uns morcegos vermelhos que cegavam a gente. Ali, uma outra característica do Ragnarok Online se mostrou: o time, o seu time. É muito importante. Eu, como espadachim sozinho, nunca teria sido capaz de explorar esse segundo andar. Assim como o arqueiro não aguenta porrada nenhuma, ele dá muito dano, mas não aguenta porrada. Meu espadachim aguenta muita porrada, mas ele não desfere muito dano. E o noviço, que não aguenta porrada, não dá dano, mas ele cura e aumenta os nossos atributos. Tivemos que criar uma sinergia própria, única, nossa, para funcionar aquele time. E nós 3 juntos, extremamente dependente do outro, conseguimos explorar esse segundo andar da Caverna de Paion. Comunicação precisava ser uma coisa muito chave nesse time. E outra, todo mundo ali tinha que seguir o que foi designado para cada classe. Então, eu como espadachim, eu tinha que ser o tanque, eu tinha que investir em vitalidade, eu precisava ter um escudo e uma armadura melhor do que a minha espada. Por mais que eu quisesse ter uma espada forte, o time não ia funcionar se eu não aguentasse dano. Então eu era responsável por puxar aqueles monstros pra mim, aguentar aquelas porradas enquanto o noviço me cura e o arqueiro fica de longe, matando as criaturas. É uma outra coisa que nos jogos, hoje em dia, você não vai ver muito. Os jogos, hoje em dia, preocupados em não frustrar os seus jogadores, dão todas as ferramentas necessárias para aquele jogador jogar sozinho. Então, todas as classes têm que aguentar o minimamente de porrada, dar dano e ter alguma coisa ali para se sustentar. Então, não é incomum você ver nos MMOs novos um suporte que aguenta porrada ou que dá dano, ou você tem um tanque que também cura ou que também dá dano, ou você tem um arqueiro que consegue de alguma forma aguentar porrada também. Aqui no Ragnarok você até consegue fazer um espadachim que bate e que aguenta algum dano, mas você nunca vai ter um espadachim que consegue se curar. Você vai precisar de poções, você vai precisar de recursos que gastam dinheiro se você não tem um noviço na sua party, no seu grupo. O que faz da classe noviço uma classe extremamente necessária para se ter em toda PT. O que faz do espadachim o tanque único que toda PT precisa. E o arqueiro, ou o mago, ou o gatuno, classes que dão dano e que vão ser extremamente necessários naquela PT. Aqui, todo estilo de jogador tem o seu espaço. E aqui, cada estilo de gameplay é extremamente necessário para compor esse grupo. Você via que o primeiro andar estava cheio de jogadores jogando sozinho. Do segundo andar em diante da Caverna de Paion, você só via jogadores jogando em grupo. Em todos esses grupos tinham pelo menos um espadachim, pelo menos um noviço, um mago, um gatuno, um arqueiro, alguém para desferir dano, alguma classe de suporte e alguma classe que aguentasse porrada. Eu não sei se essa foi uma das coisas que mais chamou a minha atenção no Ragnarok, mas com certeza foi uma coisa que fez o nosso gameplay presencial, porque a gente estava cada um em um computador, um do lado do outro, fez a nossa gameplay fez a gente conseguir jogar junto, que é uma coisa também extremamente rara. A gente não podia ser individualista, até com o nosso dinheiro. O dinheiro que a gente conseguia era um dinheiro extremamente necessário para todo mundo. A gente tinha que tomar decisões. Beleza, conseguimos finalmente juntar 4.000 Zen, a moeda do jogo. O que a gente faz com esse dinheiro? A gente compra uma armadura melhor pra mim, a gente compra um arco melhor pro arqueiro, a gente compra alguma coisa que o noviço precisa pra usar algumas de suas magias, porque sim, algumas magias
Algumas magias do Ragnarok precisam de componentes para funcionar. Ele precisa comprar um cristal azul, uma gema azul, e destruir essa gema azul que ele comprou para conseguir usar uma magia específica todas as vezes que ele vai usar aquela magia. E aquela gema azul, uma gema azul difícil de conseguir, ou seja, muito cara. Alguns jogadores vendem porque eles conseguem, eles não são noviços. Isso cria um mercado orgânico dentro do jogo, onde jogadores vendem itens para outros jogadores. Foi quando então, depois de algumas horas de gameplay, a gente conseguiu alguns equipamentos bons. Eu e o Fencer, que éramos os dois que estavam jogando pela primeira vez, queríamos descobrir então qual é do Ragnarok, quais são os objetivos que esse jogo tem. Já que as quests não ficam marcadas, você não sabe onde conseguir essas quests, já que essas dungeons que fazem parte do lore, fazem parte do universo, aparentemente não tem nenhum prêmio por conseguir concluir elas. Então, a gente tinha esse objetivo que eu disse, de chegar até o final da caverna e ver o que tem no final de cada caverna desse jogo, de cada dungeon desse jogo. E sim, nós descobrimos então que existem alguns boss no jogo do Ragnarok, existem chefões. E esses chefes, eles vão demandar do grupo que essa jogabilidade seja jogada em conjunto, vai demandar essa sinergia perfeita de cada jogador cumprir o seu próprio papel. Então a gente passou por um perrengue inacreditável, mas conseguimos matar esses chefes, que dão recompensas singelas, não mais experiência, um pouco mais de drop, um pouco mais de item, mas nada que vai quebrar o jogo, nada que vai fazer você avançar um jogo de repente. E aí então agora a gente tinha um mapa gigante com cidades novas, cada cidade com a sua própria história. Se eu já estava apaixonado por Payon, qual era a história de Prontera? Ou até Sludge, onde estão os espadachins? O que se esconde por trás de cada casinha, de cada NPC? Eu abri o mapa, vi um deserto gigante. O que tem naquele deserto? Quais criaturas vão ter? Quais equipamentos vão ter ali? Ou outra, qual outra mecânica do jogo que a gente não descobriu ainda? A gente jogou durante dias e a gente explorou uma porcentagem muito pequena desse jogo, que já tinha me cativado muito, que já tinha me feito mergulhar naquele mundo, sem aquele monte de informação, sem um monte de seta, sem um monte de quest pra eu fazer. Ai, traz 3 coisas pra mim, leva 3 coisas pra lá. Não, era a minha jornada, como eu disse no começo do jogo. Isso é um RPG, principalmente um MMORPG. Eu tava ali construindo a minha própria jornada, que começa em Payon, vai pra Sludge, vai pra Prontera, volta pra Payon, vai pra caverna de Payon, descobre as criaturas que tem ali, quais criaturas que a gente consegue matar, quais não, o que tem nas profundezas da caverna de Payon, todos esses mistérios, toda essa jornada, as minhas escolhas que eu fiz, qual classe que eu ia jogar, qual classe que os meus amigos iam jogar, quais missões que essas classes trazem, quais equipamentos que eu preciso, aonde eu vou atrás desses equipamentos, quais são os vendedores. Eu descobri que cada cidade tem vendedores únicos, NPCs únicos, não só com histórias próprias, mas também com mecânicas próprias. Se eu preciso de uma adaga, ou de uma lança, ou de uma espada, eu preciso ir em lugares específicos, eu preciso encontrar esses mestres de forja, esses NPCs que são especialistas naquilo. Bom, esse vídeo vai ficar eterno se eu falar de tudo que eu descobri no decorrer desses dias, mas eu queria deixar para vocês esse gancho, talvez para um segundo vídeo se vocês quiserem, que é: acabou essa nossa imersão, eu voltei para minha casa e eu continuei jogando Ragnarok online. Eu fiz uma outra classe, eu fiz um outro personagem, eu queria descobrir quais histórias novas, eu queria descobrir quais mecânicas novas, as músicas de cada cidade. O que me cativou naquele 5% de conteúdo que eu tinha visto, eu queria ver mais e mais e mais. E eu descobri, sim, mecânicas novas, mecânicas de classe únicas, assim como eu podia botar um ponto pra sentar, tem uma classe que consegue tocar
instrumentos, ele realmente tira o instrumento e a música começa a tocar. E a classe do bardo, e ela é muito única, ela faz coisas únicas, assim como a classe do gatuno, que tem uma mecânica de furto. Eu consigo aumentar o drop rate de uma criatura, tentando roubar ela, pegando um item a mais do que o item que ia cair no chão, duplicando assim as minhas chances de vir um item bom. E pra fechar, a mecânica de cartas. Ragnarok tem uma mecânica de cartas e cartinhas únicas, que cada criatura tem uma chance microscópica de cair a carta daquela criatura. Então, lembra o Poring? Existe a cartinha do Poring. Eu, sei lá, matei um escorpião. Aquele escorpião tem uma chance de dropar uma carta. Uma carta, tipo uma carta de tarô, uma carta de Magic, aonde aquela criatura tem uma carta única, com coisas únicas que aquela carta faz. E um drop extremamente raro. Não se fazem mais jogos como Ragnarok Online. Não se fazem mais RPGs como Ragnarok Online. É difícil você ser cativado por narrativas únicas, por aonde você vai criar a sua própria história, aonde o jogo não vai te colocar limites ou paredes invisíveis ou setas que vão te levar de um lugar para o outro, contando a sua história para você. E eu acho que RPG, e é por isso que eu amo esse gênero, é por isso que eu criei esse canal, é um gênero tão mágico, é um gênero que me cativou desde criança, de ver aqueles deuses usando magias de gelo, aqueles camponeses com espada e escudo enfrentando entidades cósmicas, dragões, em vilarejos, vivendo romances, tendo o coração partido. RPG é sobre isso, RPG é sobre jornada, RPG é sobre histórias, RPG é sobre narrativa e também é sobre isso, esse canal. Obrigado para você que assistiu até agora e eu espero que você consiga viver essas histórias através desses jogos tão lúdicos e tão especiais. E Ragnarok é um deles. E eu não vou dizer que eu me arrependo por não ter virado a curva lá atrás, à direita, e ter escolhido a pílula do Ragnarok ao invés da pílula do Tibia, porque eu também tive experiências incríveis com Tibia. Também tive experiências únicas com Tibia. Tibia foi o jogo que me fez amar RPG. Tibia foi o jogo que me fez amar e começar a jogar RPG de mesa, que fez com que eu fosse hoje mestre de RPG há anos, criador de histórias, que tem livros, que trabalha com isso, e que fez eu criar esse canal. Então foi o Tibia lá atrás que fez com que eu quisesse experimentar o que o Ragnarok é hoje. E de fato, não são escolhas, é só tempo. E hoje eu tenho a sorte de ter experimentado os dois jogos de forma verdadeira, me entregar e criar essas histórias juntos com os meus amigos. Então é isso, obrigado e até a próxima.